adoração. Mateus capítulo 2, versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Versículo 7 agora. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e adore. Versículo 12, 9 a 12. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia diante dele, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vemos que esse registro da visita dos magos não tem paralelo em nenhum outro documento cristão. Sabemos que, no entanto, que os magos, eles eram gentios. Os magos, a sua pátria era a região situada entre o rio Tigre e Eufrates. E nós vemos que nós não podemos conhecer a nacionalidade deles. O termo passou a designar os astrólogos caldeus. Quanto a serem reis e serem três, nós vemos que, e também a serem chamados de Belchior, Beltesazar e Gaspar, são coisas da tradição sem o menor fundamento histórico. Nessa mesma linha de pensamento, nós vemos que os magos, eles eram membros de uma distinta classe de sacerdotes eruditos babilônicos. E não apenas eles estudavam a sua teologia pagã, mas também as ciências naturais, sobretudo a astrologia. Eles eram convocados como conselheiros do rei em todos os negócios importantes do Estado. Pertenciam à principal nobreza do país e
gozavam da dignidade de príncipes. Por isso a tradução dizia sábios, né? Feita por Lutero, ali, quando ele justifica sobre esses magos. É possível que esses homens fossem prosélitos, judeus, e soubessem da esperança messiânica. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, os judeus que foram dispersos para a Babilônia eram conhecedores da famosa profecia de Balaão, contida em Números 24 e 17, quando ali a palavra de Deus diz: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Essa era uma profecia messiânica. Eles divulgaram essa esperança messiânica entre os gentios. O profeta Daniel era um desses judeus que influenciaram o reino babilônico. Quando nós olhamos lá no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 48, quando aqui o escritor diz que a notícia do nascimento de um rei que estava para vir ao mundo também era conhecida no mundo pagão. Os magos já deviam conhecer essa expectativa da chegada do Messias. Sabiam de sua estrela, sabiam que essa estrela haveria de surgir no horizonte. E é muito importante ressaltar que os magos não viram uma estrela, mas eles viram, como diz nesse estudo de Mateus, a sua estrela. A sua estrela. O escritor, ele diz, portanto, ao dizer que isso parece fazer uma alusão a Números, capítulo 24, versículo 17, quando Balaão profetiza sobre a estrela de Jacó. O escritor, ele é oportuno quando registra que o rei rival, nascido em Belém, Jesus, o filho de Davi, estava destinado a exercer seu reino de acordo com o ideal de realeza colocado diante de Davi pelo próprio Deus. Era um ideal segundo o qual o rei era visto na figura de um pastor. Ezequiel capítulo 34, versículo 23, 2 Samuel capítulo 5, versículo 2, fala que esse rei vinha na figura de um pastor. Dessa forma nós vemos o evangelista, não sem razão, muda o que há de reinar em Israel para o guia que há de apacentar o meu povo. Em harmonia com a Septuaginta, que em Miqueias capítulo 5, versículo 2, afirma que tal governante se levantaria e alimentaria seu rebanho na força do Senhor. Quando nós olhamos para esse estudo de Mateus, quando nós olhamos para esse tema, nós vemos os magos, esses magos do Oriente, eles revelam 3 atitudes que merecem destaque, como vemos a seguir. 3 atitudes. Nós vemos o que eles fizeram antes de encontrar Cristo. O texto em apreço nos revela 3 atitudes dos magos. 3 atitudes. Primeira atitude, eles não mediram esforço. Capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz: e tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes,
magos vieram do Oriente a Jerusalém. Eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Pastor, quando nós olhamos a palavra do Senhor, eles vieram do Oriente a Jerusalém. Foi uma longa história, foi uma longa viagem. Foi ali uma longa viagem pelo deserto. Deserto tórridos, sendo castigados por calor, rígidos, durante o dia frio e implacável à noite. Um calor rígido durante o dia e um frio implacável à noite. Foram dias, semanas, meses de uma jornada de perigo. Eles, entretanto, não mediram esforços. Estavam determinados a ver o rei. Estavam dispostos a adorar ao rei. Estavam preparados a honrar o rei. Eles não mediram esforços para achar esse rei que estava na profecia. Outra coisa que a Bíblia nos ensina, que eles fizeram antes de encontrar Cristo, ou que eles fizeram para encontrar Cristo, eles buscaram informações onde estava a palavra. Capítulo 2, versículo 2, a Bíblia nos dá a seguinte respaldo. E perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar. Meus queridos irmãos, o que nós aprendemos aqui nesta palavra, eles viram a estrela do Messias no Oriente, mas a estrela não os acompanhou até Jerusalém. Eles sabiam que em Jerusalém estavam os estudiosos da Escritura. Foram buscar informações precisas sobre o Messias, não com os místicos do Oriente, mas na palavra de Deus em Jerusalém. Quantas vezes pessoas querem achar Cristo, procuram Cristo, mas não procuram Cristo na palavra, querem achar Cristo em outros lugares, querem encontrar Cristo em outros locais onde Cristo não se encontra. Meus queridos irmãos, os magos, por mais que eles eram idólatras, por mais que eles eram pagãos, eles queriam encontrar Cristo, e a única opção para eles encontrar Cristo era eles procurar na palavra do Senhor. Quando olhamos aqui neste estudo, no capítulo 2, versículo 9, nós vemos que eles perseveraram em buscar a Jesus. Eles não pararam no meio da viagem, eles não regressaram, eles não negociaram, eles não desanimaram, mas no capítulo 2, versículo 9, nós temos aqui: os magos vieram ao encontro ao Herodes, e ficou ali, eles chegando diante de Herodes, o rei Herodes ficou alarmado. Eles viram que Jerusalém ficou transtornada diante da reação de Herodes. Mas por que será que Herodes ficaria tão alarmado? Por que será que Herodes ficaria tão inseguro? Pastor, nós vemos que Herodes, no estudo passado, nós estudamos que Herodes era um homem que não deixava ninguém o ameaçar a sair do trono. Então agora os magos chegam diante de Herodes, dizendo: aonde está aquele que é nascido rei dos judeus? Eles sabiam que estavam correndo sério risco.
sabiam que estavam correndo ali risco, viajando pelo território governado por esse rei insano. Mesmo assim, não retornaram ao Oriente, mesmo sabendo que corriam risco, mesmo sabendo que Herodes poderia ali preparar alguma coisa para o fazer mal. Eles não voltaram, mas prosseguiram em sua viagem, rumo a Belém, até encontrar Cristo, e se curvaram diante dele, reconhecendo a sua dignidade, para ser adorado. Meus queridos irmãos, quantas pessoas nesses últimos dias em que vivemos têm voltado atrás? Quantas pessoas nesses últimos dias em que vivemos têm desanimado, têm deixado as ameaças deste mundo, têm deixado a perseguição deste mundo, têm deixado as afrontas de Satanás lhe intimidarem e voltarem atrás. Mas os magos não voltaram. Os magos não regressaram, mesmo sabendo que Herodes era um rei sanguinário. Eles não voltaram, eles continuaram, eles prosseguiram, eles perseveraram em buscar a Cristo. Eu não sei o que você pode estar passando, eu não sei qual é a prova que você pode estar passando, meu amigo, meu irmão, que esteja aí do outro lado, ouvindo esta live, ou estará ouvindo. Mas eu quero dizer para você, continue, persevere. O Senhor está indo ao seu encontro nesse momento. O Senhor está indo ao teu encontro nesse momento. A tua vitória está indo ao teu encontro nesse momento. Mas se você parar, se você não perseverar, você não encontrará Cristo. Outra coisa que nós compartilhamos aqui com os irmãos é o que eles fizeram ao encontrar Cristo. O que os magos fizeram ao encontrar Cristo? A Bíblia descreve 3 atitudes dos magos depois que encontraram Jesus. Nós temos algumas atitudes até eles encontrar Jesus. Precisamos ter atitudes para encontrar Jesus, mas precisamos também ter atitudes quando nós encontrarmos Jesus. E a Bíblia nos ensina no capítulo 2, versículo 10. A Bíblia diz que, e vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. Eles se alegraram intensamente. Ah, pastor, mas eles se alegraram porque viram a estrela em Belém. Não, eles se alegraram porque encontraram Jesus. Eles se alegraram porque eles encontraram o que estava procurando. Hoje nós encontramos muitos que adoram estrelas, adoram presépio, adoram magos, adoram boi, adoram vaca, mas não adoram Cristo. Eu convido você a adorar a Cristo, porque foi por Ele e para Ele que Jesus nasceu, para nós adorarmos. Se Jesus despertava ódio em Herodes, a indiferença dos principais, dos sacerdotes e escribas do povo, para os magos era diferente. Para os magos, Jesus foi motivo de intensa alegria. Na verdade, Jesus é a alegria daqueles que o encontram. Jesus é a alegria daqueles que o adoram. O mundo aí fora odeia Cristo, porque não sabe o quanto Ele o amou, o quanto Ele fez o sacrifício para salvar este mundo. Pastor, mas aqueles que encontram Cristo, aqueles que encontram Cristo, ali eles ali recebem alegria, eles recebem a verdadeira paz, eles recebem a proteção, o refrigério. Foi o que aqueles magos sentiram quando encontraram Cristo.
O que eles fizeram quando encontraram Cristo, pastor? A Bíblia fala no capítulo 2, versículo 10, que eles se alegraram. Mas a Bíblia fala também no capítulo 2, versículo 11, a parte A, que entrando na casa, meus queridos irmãos, o artista, ele pode desenhar o presépio de uma forma errada, como vimos quando chegamos ao Natal. Nós vimos muitas pessoas montando presépios, muitas pessoas colocando ali naquele presépio o que realmente aconteceu na noite do nascimento de Jesus. Mas eu quero convidar você a ler Bíblia, quero convidar você a estudar a palavra do Senhor, e você vai ver que os magos do Oriente não estavam na noite que Jesus nasceu. As pessoas que estavam na noite que Jesus nasceu eram só os pastores. Eram só os pastores que estavam ali perto nas campinas ali de Belém. Estavam ali apacentando as suas ovelhas. Eles chegaram na mesma noite para visitar Jesus, e o sinal era: achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, em Mateus capítulo 2, versículo 11, a parte A, aqui a Bíblia nos diz que Jesus não está mais na manjedoura. Aqui a Bíblia é clara: Jesus não está mais na manjedoura, mas Jesus agora está em casa. Jesus agora está em casa. Os magos chegaram em sua casa. Jesus estava com aproximadamente quase 2 anos de idade. Então, pastor, por que o ímpio, a idolatria, coloca tudo no presépio, o mago coloca tudo? Porque eles não conhecem Bíblia, eles não conhecem a palavra do Senhor, e querem passar algo de uma forma errada, querem passar algo de uma forma que não aconteceu dessa maneira. Os magos entraram numa casa e não numa gruta. O nascimento de Jesus já tinha ocorrido havia uns 2 anos atrás, aproximadamente. E portanto todos os desenhos que retratam os magos numa estrebaria não são biblicamente corretos. Ao entrarem na casa, a Bíblia diz que os magos não adoraram a estrela. Presta bem atenção, queridos. Ao entrarem naquela casa, os magos não adoraram ao presépio, ali a manjedoura. Ao entrarem naquela casa, os magos não adoraram a Maria, a mãe de Jesus. Não, ao entrarem naquela casa, os magos adoraram o menino Jesus. Era o único digno de adoração naquele lugar. Eles abriram o presente, mas não de seu prestígio. Eles abriram mão ali de prestígio, do seu prestígio, e se curvaram. Eles humildemente se prostraram. Quando nós olhamos o escritor comentando sobre esse texto, ele escreve: aqueles que buscam por Jesus o verão, aqueles que realmente o veem, o adorarão, e aqueles que o adoram consagrarão seus bens a Ele. Pastor, pessoas hoje não adoram ao Senhor da forma certa. Por quê? Porque não buscam ao Senhor. Se não buscam ao Senhor, eles não encontram. Se não buscam ao Senhor, eles não o veem. Se não buscam ao Senhor, eles não têm como adorar. E
aqueles que não adoram também não conseguem consagrar nada de si a Ele. Os magos foram a Belém, não para homenagear um rei. Os magos foram a Belém para adorar a divindade. Os magos foram a Belém para adorar o menino Jesus. Toda a ênfase de Mateus acerca dos magos, meus queridos, é colocado naquilo que é mais importante. Quando eles chegaram, eles disseram: nós viemos para adorá-lo. Viemos para adorá-lo. Meus queridos irmãos, o que mais está hoje em falta nas igrejas, na vida de cristão, na vida de pessoas que se dizem cristão, é a adoração. Muitos vão para a casa do Senhor, mas vão para fazer ali o seu nome, a sua fama, vão para se apresentar, vão para mostrar o seu profissionalismo, vão para mostrar a sua etiqueta, vão para mostrar a sua qualidade de oratória. Mas os magos, a Bíblia diz que eles falaram, eles vieram para adorar, viajaram não sei quanto tempo, mas o objetivo deles era adorar, o objetivo deles era encontrar Jesus e adorar. Quantas pessoas hoje querem encontrar Jesus não para adorar, mas para pedir, querem encontrar Jesus não para adorar, mas para procurar defeito, querem encontrar Jesus não para adorar, mas para levar a cruz, querem encontrar Jesus não para adorar, mas para blasfemar. Mas os magos do Oriente, eles falaram: viemos para adorá-lo. Não se nos dá uma descrição detalhada da estrela. Não se nos diz como os magos relacionaram a estrela ao nascimento. Não se nos diz quantos magos eram, como estavam vestidos, como morreram, ou onde foram sepultados. Tudo isso e mais foi intencionalmente deixado envolto em sombra, com o fim de que contra esse fundo escuro a luz pudesse brilhar com muito mais resplendor. Mas pastor, por que a Bíblia não destaca o nome, não destaca a roupa, não destaca quantos, não destaca como foi, como não foi, quem, quando, onde morreram? Porque ali o destaque não eram os magos, ali o destaque não era eles, ali o destaque era Cristo. Eles tinham uma objeção, o objetivo era adorar ao Senhor. Esses magos, quem quer que tenha sido, de onde quer que tenha vindo, a Bíblia diz, vieram para adorar. Você não precisa ser reconhecido, você não precisa ser visto, o teu nome não precisa estar nas primeiras linhas, mas você precisa ser visto do céu como um adorador. Qual é o teu objetivo? Qual é o meu objetivo nos dias de hoje? A encontrar a Jesus. Eu quero encontrar Jesus porque eu quero adorá-lo. Adorá-lo eu quero. Se mesmo o mundo gentílico lhe atribuir adoração, não deveriam os judeus que receberam os oráculos de Deus também fazê-lo? Mas cadê os judeus na noite que Jesus nasceu? A cidade estava em movimento, a cidade estava tumultuada, a cidade estava ali sobre o decreto do imperador para o alistamento. A cidade estava cheia, mas ninguém estava preocupado em adorar ao Senhor que havia nascido. É sério, meus queridos irmãos, é muito sério. Vivemos
cidades estão tumultuadas. Vivemos numa época, em um século, onde o homem, ele está virando escravo do dinheiro, escravo da vaidade, amante de si mesmo, adoradores de seus próprios corpos, mas não adorador de Cristo. O rei dos judeus deseja também ser o seu rei. O rei dos judeus nasceu, mas até agora, em muitas vidas, ele ainda não é o rei. Ele está em segundo plano. Quando olhamos a palavra do Senhor, um terceiro ponto que nós olhamos aqui, que nós prestamos atenção, através da Bíblia, no que os magos fizeram, quando chegaram a Jesus, eles presentearam Jesus, com ouro, com incenso e mirra. Pastor, então esses 3 presentes representa que eram 3 magos? Não, meus queridos irmãos. Aqui nós não estamos vendo 3 presentes. A Bíblia não diz 3 presentes. A Bíblia diz 3 tipos de presentes. Olha o que diz a Bíblia no capítulo 2, versículo 11, a parte B. A Bíblia diz bem assim, portanto-se o adoraram e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, lhe ofertaram ouro, incenso e mirra. Mas antes de dizer ouro, incenso e mirra, ali a Bíblia diz: lhe ofertaram dádivas. Eles levaram tesouros para Jesus, num claro reconhecimento de que ele era o Messias. Pelo costume do Oriente, combinava-se a veneração com a oferta de presentes. Os presentes, ouro e incenso, remete a Isaías capítulo 60, versículo 6, aonde nós encontramos a palavra de Deus dizendo bem assim, em Isaías 60, versículo 6, a multidão de cabelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efa, todos virão de Sabá, ouro e incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que o presente, o ouro, é o presente para o rei. O incenso é um presente para a divindade. O incenso representa adoração. A mirra é um presente para quem está destinado à morte. Assim os magos reconheceram que Jesus é o Rei dos Reis, o Deus que encarnou, e aquele que estava destinado a morrer, amarga morte de cruz. Até mesmo no berço de Jesus, as dádivas predisseram que ele haveria de ser o verdadeiro rei, o perfeito sumo sacerdote, e no final, o supremo salvador. O escritor diz que os magos levaram presentes e assim financiaram a viagem de Jesus. Marta, a viagem de Jesus, Maria e José ao Egito, no momento exato em que eles precisavam escapar. Agora eu acho interessante, meus queridos irmãos, que quando os magos viajavam do Oriente para visitar Jesus, nessa longa viagem que eles fizeram, eles não negociaram
o que era para ser entregue ao Jesus. Eles não perderam o que era para ser entregue a Jesus. Eles não tomaram para si o que era para ser entregue para Jesus. Aquilo que eles decidiram levar e presentear a Jesus, ao menino Jesus, eles guardaram a viagem inteira, eles protegeram a viagem inteira. E olha que eles, nestas viagens, em meio a desertos, nós vemos que ladrões poderiam assaltar, nós vemos que ladrões poderiam o perseguir, nós vemos que mercadores poderiam negociar, mas aquilo que era dedicado a Jesus, aquilo que era para oferecer a Jesus, eles não negociaram pelo meio do caminho. Nós vemos pessoas nos dias de hoje, que aquilo que é para ser oferecido ao Senhor, aquilo que é para ser dedicado ao Senhor, eles quando saem de casa, eles antes de chegarem a oferecer ao Senhor, eles já gastam, eles já tornam, eles já negociam. Satanás apresenta muitas coisas e eles acabam chegando de mãos vazias na presença do Senhor. E quando o salmista ele diz: como chegarei de mãos vazias à presença do Senhor? Esses magos, quando saíram do Oriente, eles saíram com algo em suas mãos para oferecer ao Senhor. E eles perseveraram até a presença do Senhor. Eles chegaram até a presença do Senhor. E eles ofereceram ao Senhor aquilo que eles tinham separado para o Senhor. Mas a Bíblia nos traz mais alguma particularidade. Quando nós vemos os magos chegando à presença de Jesus, agora nós vamos ver o que eles fizeram depois que encontraram Cristo. O texto em tela nos mostra duas atitudes dos magos. Capítulo 2, versículo 12. A Bíblia diz bem assim: e sendo por divina revelação, e sendo avisado por divina revelação em sonhos, para que não voltasse. O que aconteceu depois que eles encontraram Jesus? Ah, pastor, aqueles que atenderam a uma revelação natural, a sua estrela, agora recebe uma revelação espiritual. Aqueles que atenderam uma revelação natural, que era um sinal de uma estrela, agora recebe uma revelação espiritual. Agora recebe uma revelação direto do céu, direto da presença do Senhor. Agora eles recebem uma advertência. Eles foram advertidos pelo próprio Deus, por meio de sonhos, de não voltar à presença de Herodes. Agora, depois que encontraram Jesus, a história muda. Depois que adoraram ao Senhor, a história muda. Depois que eles dedicaram algo ao Senhor, a história muda. Deus frustrou os propósitos do rei cruel e guiou os magos de volta à sua terra, sem retorno a Jerusalém. Quem encontra Jesus, meus queridos irmãos, quem é adorador de Cristo, a palavra de Deus diz: eu serei o seu caminho, eu serei a sua direção, eu te guardo, eu te sustento, eu te tomo pela mão direita, eu te seguro. Essa é a diferença de quem encontra Jesus. Essa é a diferença de quem encontra Jesus. O caminho não é mais o teu, mas o caminho é o dele. Agora você não vai andar mais na tua direção, agora você vai andar na direção dele. Agora você não
está no alvo. E esse caminho vai livrar do mal. Esse caminho vai livrar do perigo. Esse caminho vai livrar da morte. Esse caminho vai livrar da perseguição. Esse caminho vai te orientar antecipadamente. Foi o que aconteceu com os magos. Eles foram advertidos. Aqueles que se encontram com Cristo vivem em obediência às orientações de Deus. O que aconteceu, pastor, com os magos? Depois que encontraram Jesus, eles voltaram por outro caminho. A Bíblia diz que eles voltaram por outro caminho. A parte B diz o texto: regressaram por outro caminho à sua terra. Pastor, quem sabe você saiu de casa hoje. Você saiu de casa hoje. E do seu trabalho você vai passar aí nas casas de prostituição. Você vai passar aí na casa de jogo. Você vai passar ali e vai encher a cara de bebida. Mas eu quero dizer para você, se encontra com Jesus. E você vai ver que a tua família vai ver você chegando em casa diferente. Os teus filhos vão te observar você diferente. Você andando diferente, você falando diferente, você negociando diferente, você tratando a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos diferente, você no seu trabalho agindo diferente. Mas aí alguém vai perguntar: o que aconteceu com fulano? Ele era uma pessoa rebelde, violenta. Ele era uma pessoa que era viciado. Ele era uma pessoa que ali a sociedade não dava $1. Você vai poder testemunhar: eu tive um encontro com Jesus esta noite. Eu tive um encontro com Jesus através de uma live. Eu tive um encontro com Jesus através da palavra do Senhor. E através desse encontro, Ele mudou a minha vida. Ele mudou o meu coração. Ele me transformou em uma nova criatura. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Há uma mudança de mente, há uma mudança de coração, há uma mudança de vida, há uma mudança de rota, há uma mudança de caminho para aqueles que têm um encontro com o Senhor. O escritor diz que podemos aprender 3 importantes lições com os magos. A primeira é que há verdadeiros servos de Deus em lugares onde absolutamente não esperaríamos encontrá-los. Em segundo, nem sempre são os que mais glória tributam a Cristo os que possuem maior privilégio religioso. Terceiro, para ser um verdadeiro cristão, não basta apenas conhecer as profecias contidas nas Escrituras. Porque se nós prestar bem atenção, Herodes tinha ali os seus sábios dentro do palácio, que tinham as Escrituras dentro do palácio, mas eles não davam crédito às Escrituras. Sabiam aonde, sabiam quando, sabiam que nasceria, porém não dava crédito. Mas hoje eu convido você a dar crédito a esta palavra. Eu convido você hoje a dar crédito a este aviso. Eu convido você hoje a dar crédito a esta pregação. Muda a tua vida. Encontra-se com Jesus. Tenha um verdadeiro encontro com Jesus a partir de hoje. Eu convido você agora a tomar uma decisão na tua vida, para ter um verdadeiro encontro com Jesus. Mas pastor, eu nem sei aonde o Senhor está. Você não precisa estar aqui perto de mim, não. Você não precisa estar dentro de uma igreja agora, para você ter um encontro com Jesus nesse momento.
Basta você levantar a tua mão aonde você está e dizer: Senhor, eu quero ter um encontro contigo. Senhor, eu quero ter um encontro contigo. Senhor, eu quero ter um encontro contigo. Um encontro real, assim como os magos tiveram. Assim como os magos tiveram. Eu quero receber essa verdadeira alegria. Eu quero receber essa paz. Eu quero dedicar algo melhor para ti, Jesus. Eu não fui chamado para adorar a Maria. Eu não fui chamado para adorar a presépio. Eu não fui chamado para adorar a estátua. Eu fui chamado para adorar a Jesus. Porque somente Ele pode nos salvar. Somente Ele que pode nos libertar. Somente Ele que pode salvar a nossa vida. Levanta a tua mão para o céu nesse momento. Eu quero orar por você. Eu convido você que está afastado da casa do Senhor a voltar à casa do Senhor, a voltar à presença do Senhor. Eu convido você que não tem Jesus no coração ainda a entregar a sua vida, a sua família para o Senhor, a se prostrar diante do Salvador da humanidade. Pastor, você não conhece o meu problema. Você não sabe que eu estou no fundo de uma cama. Você não sabe que eu tenho filhos que estão lá atrás das grades. Eu não quero saber a tua situação. Eu quero mostrar o poder que tem o meu Deus para te salvar, para te libertar, para transformar a tua vida em uma nova criatura. Levanta a tua mão para o céu. Amado Deus e eterno Pai, na tua presença, Senhor, nós estamos nesta noite, Senhor, através das redes sociais, através, Senhor, aqui dessas redes sociais, Pai, adentrando a lares, adentrando, Senhor, em casas, adentrando, Senhor, no trabalho, aonde estiver uma vida, Pai querido, que tem ali desejo, Senhor, está tomando a decisão de entregar a sua vida a Ti, Pai querido, de se prostrar a Ti, Senhor, de Te adorar, Pai querido, porque Tu és o único digno de adoração, o único digno de ser adorado, o único digno de ser exaltado, Senhor. A Ti, Pai querido, nós Te pedimos, Deus, recebe essas vidas, Pai, aonde estiver uma mão levantada, aonde estiver um coração, Senhor, aberto, entra, Pai querido, faz morada, transforma, liberta, cura, salva, Senhor, opera milagres em lares, restaura casamento, restaura lares, Senhor, liberta a vida das drogas, liberta a vida da prostituição, liberta a vida dos vícios, Senhor, liberta, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, Pai querido, assim como os magos, Senhor, eles depois que encontraram Tu, eles tiveram, Senhor, um novo caminho, que essas vidas possam ter um novo caminho, novas vidas, uma nova paz, um novo ambiente, uma nova saúde, oh, aleluia, um novo casamento, Deus querido, porque aonde habita, aonde o Senhor habita, ali há paz, ali há milagre, ali há prosperidade. Deus Santo, abençoa, Senhor, abençoa todos que estão ouvindo esta live, abençoa todos que não ouviram esta live, Senhor, que a Tua glória, o Teu poder e a Tua misericórdia esteja com cada um, Senhor, no nome de Jesus Cristo, amém e amém.